não tá? Vocês ficaram falando muito dele aqui? Vocês estão reclamando muito do Memphis aqui? A gente analisa o que A acontece. gente falou né, quando Garrafa? ele faltou. A gente não podia falar do Mateuzinho. Se o Memphis falta no treino, a gente começa a discutir o Mateuzinho. Tem que falar do Memphis que faltou no treino. Né? Aí o Memphis, ele é sacado no intervalo ele é sacado pelo Dorival no intervalo, no jogo contra o São Paulo. Já vai direto. Nós vamos falar de quem? Do Matheus Donelli? Vamos falar do Memphis, não é? O Memphis ameaçou ir embora antes de acabar o jogo do dia que ele foi sacado. A gente ia falar de quem? O salário do Memphis. Do Bidon? Não, vamos falar do Memphis. O salário do Memphis, que ontem, aliás, deu uma engordada de novo, né? É o único, né? Meu Deus. E por falar em engordada, o Memphis, que ontem decidiu o jogo porque ele é um cara diferente. Ele voou, se a gente vê o que ele faz com a defesa do Palmeiras, o que ele faz com o Mikael. Vamos ver o gol. Pode mostrar. O que ele faz com a defesa do Palmeiras é pra cara inteligente. Primeiro, uma bobeira da defesa do Palmeiras. Ó, ali não tem mais jogo, ó. Quando o jogador do Palmeiras aí, o Sousa deixou o Garro bater, não pode bater, Michel. Mas aí vai a inteligência do Garro, né? Não, ô Zé, quando você faz a falta, gente, quem joga futebol entende. Você faz a falta pra quê? Pro time se organizar. Lógico. Aí faz a falta e não deixa o time organizar. Palmeiras bobeou bonito. O Garro foi extremamente inteligente, como você falou. O time não se organizou, ele rapidamente acionou o Mateuzinho. E aí na imagem, quer ver, olha lá, ó. Quando o Garro levanta ali, ó, não pode deixar bater, tem que esperar organizar a defesa, ó. O Garro rapidamente, ó, o Sousa, ó, meteu o Mateuzinho. Olha a movimentação do Memphis. Ele vai pro primeiro pau. Belo passe do Mateuzinho também, né? Sim, ele vai pro primeiro pau, chama os dois zagueiros pra lá e volta. E aí cabeceia sozinho. Isso é jogador inteligente. E o Memphis voou, ele nem tava correndo pra pular, né? E sem marcação, graças a eles, né? Sim, o Memphis é um craque de bola, ele joga muita bola, isso aí é inquestionável. No futebol de hoje em dia, ele é um craque. Agora, o posicionamento da defesa do Palmeiras o Gustavo Gomes estava muito mal posicionado. O Mikael, então, nem se fala, os dois batendo cabeça e o Memphis, claro, o craque que aproveitou toda essa bagunça. Porque estavam mal posicionados. Exatamente, deixaram bater a falta. Porque acho que eles ficaram esperando o Yuri Alberto, que estava meio que ali no bololô. Michele, é básico. O Mikael tinha acabado de entrar na equipe, tinha acabado de entrar, ele estava acertando o posicionamento. Quando você tem a falta, não deixa bater. Aí você arruma a casa lá atrás. O jogador, que é o Sousa, tinha que ficar marcando o Garro. Não deixa o Garro bater aquela bola. Fica ali até arrumar lá atrás. Arrumou lá atrás, agora você bate. Não, o Corinthians bateu rápido, ó. Deixaram bater, ó. A defesa do Palmeiras toda desarmada. Olha, que passe. Mas foi uma cabeçada muito bonita, hein? Muito o passe e a cabeçada, ele acertou o cruzamento. O cruzamento foi milimétrico do Mateuzinho, foi na cabeça. E aí o Memphis levantou, voou. Teve corintiano querendo saber a conta do Memphis pra fazer o Pix, mandar um a mais pra ele, que ele ganha por gol. Gol desse contra o Palmeiras, o pessoal falou, tem o Pix? Não, de olha, 1 em 1 ali, dava uma grana. É o único que tem dois, ele recebe o que recebe e mais por produtividade. E foi um gol meio cala-boca, eu achei. Olha lá, o Garro é inteligente, que bola do Garro, Mateuzinho. Agora, o Mikael, ele entrou na vaga do Bruno Fux, que se machucou e foi constatado um edema no Bruno Fux. Então o Bruno Fux agora vai ficar aí no estaleiro. Resumindo, o Palmeiras só tem dois zagueiros. Tem o Benedetti e o Mikael, né? E o Murilo também tá trabalhando para voltar, então... o gol foi mérito do Memphis e foi falha do gol. É isso, é. Bom, e aí, Palmeiras, vocês acham que o Corinthians vai retrancado para esse jogo do... O Corinthians tem uma vantagem, tem que trabalhar com essa vantagem. Sei não, hein? Tem essa vantagem. Não, retrancado não, mas o Corinthians vai ter que jogar e jogar com inteligência e talvez em algum momento, se necessário for, trabalhar com o resultado. Mas o Corinthians tem que ir lá no Allianz Parque para jogar. Né? Repito, para mim está aberta a decisão, acho que tem jogo ainda, né? Tá 1-0 para o Corinthians e o Palmeiras pode muito bem avançar de fase. Só vou dizer o seguinte, com o elenco reduzido que tem o Corinthians, fosse eu, Dorival, Zé Paz, é do Hugo ao Yuri Alberto. É todo mundo fora contra o Fortaleza. Porque o Corinthians, a aspiração dele no campeonato é não ser rebaixado, talvez brigar por uma vaguinha na Libertadores. Copa do Brasil é palpável o título. É Palmeiras e Corinthians. Então, já que eles estão falando tanto de carga, excesso de carga, tira todo mundo. Eu tirava todo mundo. Vai com reserva. E aí segura para quarta-feira com Fortaleza em casa, vê lá o que consegue arrancar com Fortaleza e preserva para chegar inteiraço para essa decisão maravilhosa contra o Palmeiras na próxima quarta-feira. Fortaleza também numa situação bem complicada, né? Então acho que dá para poupar todo mundo sim. E acho que o Corinthians tem que usar o regulamento a partir dos 40 do segundo tempo, 35 do segundo tempo. Não pode entrar lá no Allianz Parque uma pressão, 40 mil torcedores, querendo segurar esse 1-0 que fez na ida, porque aí é um pepino danado. Segurar o time do Abel Ferreira lá dentro do Allianz Parque, com o torcedor empurrando, vai ser muito complicado. O Corinthians tem que ir para o Allianz Parque, como você disse, para jogar bola. E eu também pouparia geral nesse jogo aí contra o Fortaleza. Geral. Poupando, então, geral para encarar o Palmeiras
Na todo outra mundo quarta-feira. descansado, todo descansado. mundo com a faca nos dentes. Pode ser. Aproveitando que o José Paes está aqui na bancada, né? Eu gosto quando o José Paes está aqui na bancada, porque eu quero saber dele como é que tá a ressaca pelo lado do Palmeiras, né, Zé? Você tem notícias? Como é que ficou o clima depois dessa derrota de ontem? O clima não muito bacana. A gente viu aí a coletiva do próprio Abel Ferreira, né? Ele pegou e saiu ali no final de uma resposta, foi embora, realmente sentiu bastante, especialmente por conta dos lances aí envolvendo a arbitragem, o lance do impedimento no gol aí do Maurício que foi anulado. O Palmeiras se reapresentou hoje, como eu disse, o Bruno Fux tem um edema e muito provavelmente não vai estar à disposição nesse derby da volta, né? O Murilo tem alguma chance de voltar? O Murilo Mas é a só chance... nesse derby, né? Não é que ele machucou uma coisa horrível. Não. O Murilo tem uma chance de voltar, mas também está entregue ainda lá ao núcleo de saúde do Palmeiras. É um cara que está muito tempo fora, né? Desde o Mundial, uma lesão muscular também, seria um substituto importante. O Bruno Fux encaixou muito bem com o Gustavo Gomes nesse time do Palmeiras, né? Mikael deve ser titular? Desde o Mundial. O Mikael deve ser titular. O Palmeiras tem um jogo contra o Vitória nesse domingo, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro. O Palmeiras brigando para ser campeão brasileiro, está em terceiro, né, na tabela de classificação, e o Mikael deve ser titular nessa partida aí do final de semana, e pode ser que seja o titular ao lado do Gustavo Gomes no derby de quarta-feira que vem. Os palmeirenses com quem eu converso não estão colocando muita fé no Mikael. O Mikael chegou muito bem no Palmeiras, veio do futebol dos Estados Unidos, encaixou legal, mas agora tá dando aquela rateada, tá deixando um pouquinho aí o torcedor do Palmeiras na preocupado. Decisão contra o Corinthians, o Yuri Alberto fez o gol em cima do Mikael. Foi em cima do Mikael. E aí o Mikael ali perdeu espaço, né? Então agora o técnico Abel Ferreira que tem uma notícia boa, né? O Felipe Anderson trabalhou hoje no gramado normalmente, está recuperado aí de uma inflamação no quadril. Nossa, ele faz não vinha tempo, jogando. Contra o Fluminense, foi agora, não faz tanto tempo assim, mas ficou alguns jogos fora, tá recuperado e treinou. Tempo que ele não joga bem. Não, agora ele tá retomando uma confiança, eu diria. Ele tá jogando pelo lado esquerdo, tá jogando ali, né? Ele é destro com o pé trocado, aí o Facundo foi pro outro lado e ele tá rendendo bem. Ele agora é um cara que tá... O Estevão saiu do time, o Facundo foi deslocado para outra ponta e o Felipe Anderson tá jogando bola, tá respondendo legal. Teve essa lesão e agora pode ser que tenha a chance de voltar e ser titular nesse derby decisivo aí. O Palmeiras vai precisar contar com todo mundo que puder para conseguir se classificar diante do Corinthians, Garrafa. Legal, muito bem. Olha, um abraço para a nossa audiência do YouTube.